Eu acho que é essa a principal diferença, porque quando a gente fazia no CAD, se tivesse errado, podia ser um erro de digitação, um erro de conceito, um erro de desenho, qualquer erro. Tinha Hoje, muitas variáveis, né? muito. E aí você falou a palavra segurança. Então, e aí hoje, quando eu vejo que a minha documentação saiu errada, eu nem me preocupo, porque eu sei que a informação tá certa. Aquela tag tá puxando alguma coisa errada, tem alguma coisa errada na documentação, mas eu sei que o elemento tá certo, porque aquilo eu já fiz uma tabela 200 vezes com ele. Então, tirou um pouco da pressão de documentar um produto final. Fala aí, arquiteto Júlio na área. E começamos mais um ICTech, aquele podcast de tecnologia na arquitetura, engenharia e construção. E hoje eu tô aqui com duas feras do BIM. Nós vamos poder falar sobre projeto legal em BIM, que é uma novidade e não são muitos escritórios que estão fazendo. O Lucas, nós já gravamos um podcast, depois eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, para que vocês possam escutar sobre como foi a jornada no Jonas Berger Arquitetura. Seja bem-vindo, Lucas, seja bem-vindo, Gabriel. Obrigado. Olá a todos. Bora lá. Pessoal, antes de a gente começar, o Lucas, fala um pouquinho bem brevemente quem que é o Lucas e quem que é o Gabriel. Tá. Eu sou o Lucas Damasceno, eu sou responsável por BIM dentro da empresa que eu trabalho, que é o Jonas Berger Arquitetos. A gente começou uma implantação há 7 anos atrás com o Júlio. A gente começou lá pelo final, né? Desenvolvimento. Implantamos, vencemos essa etapa aí. Foi traumático, sofrido, como toda implantação, como toda mudança. Conseguimos chegar aí num resultado muito legal. Foi aprovado, né, pela direção do escritório e principalmente pelos nossos clientes. Então, diante dessa necessidade de expandir sempre, começamos aí um processo novo que é trazer para outras etapas da nossa cadeia. Então, aí começamos um processo de implantar no processo de legalização, trazendo todo aquele conhecimento, aquele aprendizado que a gente tinha adquirido para essa nova etapa que precisava de fomento. Aí eu vou deixar ele falar, mas o Gabriel é o arquiteto que trabalha comigo. Ele tem bastante experiência. Bom, vou deixar ele falar, ele se apresenta. Fala aí, Gabriel. Eu era do departamento de legal, a gente cuidava só de projeto legal, na época no CAD ainda. E aí teve essa proposta de mudar, e aí eu fui trabalhar direto com o Lucas, e a ideia era que eu sabia um pouquinho mais de Revit, e eu ia conseguir juntar com conhecimento de legal, e ia levar pra frente, porque o escritório tava mudando já, a gente já tava... O final do projeto já tava no Revit, e aí a gente tava tendo muito problema, porque tinha que ficar voltando para trás, e não tava se conversando. Então era mais fácil a gente avançar com o legal também, do que tentar ficar se conversando com duas coisas que não davam mais certo. Legal, né? E o ponto aqui importante, só para trazer um recorte nesse podcast, aí quem quiser depois escutar aqui no podcast com o Lucas, que a gente conta um pouco mais detalhado como foi o processo de desenvolvimento, mas o escritório lá é focado em mercado imobiliário e é um escritório que também tem as suas equipes, né? Elas bem delimitadas, né, Lucas? Sim, então, a gente é um escritório que atua basicamente no mercado imobiliário, né? Então, da cidade de São Paulo, principalmente. Agora a gente tem até uma expansão aí para o interior, né? O mercado de São Paulo acho que está em pleno vapor, né? Mas então agora está saindo também para outras regiões, mas principalmente o mercado imobiliário. Então a gente é aquele processo, né? A gente faz um estudo de viabilidade para saber o que dá para ser implantado naquele terreno, e dessa viabilizando, né, a gente passa por um processo de legalização e depois desenvolve o projeto e entrega para a obra, né? Então, a gente faz todo o ciclo aí de arquitetura, do viés da arquitetura, né? A gente faz o ciclo todo. Estuda e entrega o projeto para a obra. A gente não cuida de obra, né? Porque a gente trabalha para empresas altamente especializadas, né? Então, a gente atua aí desenvolvendo os projetos que vão para atender, suprir essa obra, essa empresa para estruturar a sua obra. Então a gente sempre teve esses 3 setores, o setor de estudo, viabilidade, depois o setor de legalização e o setor de desenvolvimento. O que a gente, desde aquele outro podcast, que depois as pessoas vão poder, quem tiver curiosidade pode conferir, a gente teve uma pequena mudança. Então a gente deixou o processo um pouquinho mais fluido,
menos transições de equipes. Né? A gente tinha aquela dificuldade que toda empresa tem de comunicação, acabava se mudando de equipe, de pessoa que cuida do projeto, acabava se perdendo algumas informações. A gente começou a deixar um pouquinho mais fluido. Então, hoje, né, a gente tinha muito setorizado quem faz a viabilidade, quem aprova e quem desenvolve. Hoje está um pouquinho mais fluido isso, né? Então, assim, a viabilidade ainda é feita por uma equipe muito específica e depois a gente tem um processo de legalização assim. Tem uma equipe que faz o protocolo, porque analisa mais macro, né, mais as questões principais, e depois o desenvolvimento já começa um pouco mais adiantado e já abarcou também o Comunix, o processo de Comunix. Então, o final da aprovação já é feito numa mesma equipe. Isso melhorou um pouco o fluxo aí de idas e vindas, né? Facilitou, porque o projeto ele anda muito rápido, especialmente no desenvolvimento. E mercado imobiliário ainda mais, né? A gente tem prazos insanos. Muito, muito, muito justos. Então, quando você começa a desenvolver o projeto, ele muda muito rápido e o tempo de legalização é muito curto, porque é prazo de prefeitura, então ele é muito rígido. E 30 dias é 30 dias. Então, a gente tem que... perdia-se tempo entre buscar essa informação nova, tentar compatibilizar com o que já existe. Agora, quando você consegue fazer tudo de uma vez, agiliza, facilita o processo, tira a dúvida muito mais rápido, porque você tem controle das duas partes. Você consegue cuidar da aprovação e cuidar do desenvolvimento, e você consegue prever problemas que você teria lá na frente, que teria que passar na mão de outra pessoa, teria que ter desenvolvido muito mais coisa, e para voltar atrás seria muito mais traumático do que você cuidar das duas coisas. Não, e eu vejo também, assim, olhando quantos escritórios de arquitetura, eu sempre separo ateliê de escritórios de arquitetura que vendem produtos em série ali, né? Então, sem falar do ponto artístico da arquitetura, etc. Mas muitas vezes quando eu vejo as empresas que têm uma autoprodução, é porque também tem essa questão da cultura do CAD, e depois vem a cultura do Revit, do BIM nesse caso, ou do ArchiCAD, que as pessoas às vezes tentam fazer uma adaptação e essa adaptação ela não funciona. Porque o BIM ele demanda muito mais esforço, mais conhecimento, você trazer muitos dados antecipados que no CAD a gente ficava prorrogando, né? Então, o que eu percebi? Que escritórios que ateliês de arquitetura, que é aquele... Você tem um núcleo, o cara faz o conceito, o cara faz estudo, o cara faz o projeto legal. Ele faz tudo no mesmo modelo. Então, a gente faz tudo junto. Tem a vantagem e a desvantagem. A desvantagem tá no que demora mais para fazer, não faz em menos tempo. Isso é importante ser dito. Mas tem a vantagem de ter um projeto único. Então o cara não tem esse disparo de informações ali, né? Já o escritório que já tem uma cadeia de produção, eu faço o estudo, passa para outra equipe, a outra equipe fala, putz, eu aproveito, eu jogo fora, redesenha tudo, aí passa para outra equipe, aí outra equipe tá fazendo legal. Então, é interessante ver que vocês mudaram o pensamento, sabendo que o BIM, ele necessita de maior integridade, né? De maior integração entre as pessoas. Eu acho que é justamente isso, é conhecimento integrado, né? Então, assim, a gente, para tomar uma decisão de projeto, que seja para legalização, agora, um pouco antes da gente vir para cá, a gente estava tomando uma decisão de um projeto. Para tomar decisão, é uma decisão embasada, porque antes a gente tomava decisão para resolver aquela parte específica, né? Aquele problema especificamente. E às vezes você nem conseguia entender a abrangência da sua tomada de decisão naquele momento. Hoje a gente consegue. Então, assim, eu acho que a gente é um escritório de médio porte na cidade de São Paulo. Eu não acho que a gente pode ser nem enquadrado nem no ateliê, no esquema que a gente está hoje, nem no ateliê e nem no produção em série. A gente tem as duas coisas. E também não tem nenhuma das duas, especificamente. Porque é isso, a gente trouxe o que é preciso necessariamente ser integrado para a integração e o que não precisa ficou com o melhor andamento que ele tinha
no processo tradicional seriado, né? Faseado. Vocês se adaptaram, né? Na verdade, eu acho que é o ponto, porque a maior dificuldade pro escritório, por isso que a gente geralmente vai pro executivo, porque a gente sabe que a maior dor do executivo qual que é? É pegar a curva McLaren lá. O cara começa um trabalho no CAD, vai ficando complexo, eu brinco que aquela curva é mentirosa, porque geralmente ela vai embora e nunca mais desce. Vai ficando mais difícil, a pessoa abandona o projeto, não entrega o projeto. Então, e o BIM, quando ele entra ali, ele já tá no topo da onda ali. Ele começa só a descer. Porque ele modela tudo e depois ele vem detalhando tudo. Então, por isso que a gente começa com essa estratégia, porque o cara tem que gastar com software, com equipamento, com treinamento. E aí eu já tenho que trazer um pequeno ROI pro cara ali, né, um retorno do investimento. Senão não viabiliza. É que nem andar de bicicleta de rodinha, né? Então você começa no fluxo CAD BIM. Até depois que a gente tiver curiosidade no podcast, dá uma olhada no Handbook BIM, que é o guia, o manual de BIM, que lá ele tem os graus de maturidade BIM. Então é natural que os escritórios se adaptem para aqueles. A gente hoje faz um trabalho interessante nos escritórios, que é medir o grau de conhecimento BIM e aplicação, processo, tecnologia e pessoas, para entender de fato qual é o nível de BIM daquele escritório. Para falar, ó, dentro do seu nível, é melhor a gente adaptar isso, porque o cara quer o sonho, né? Sim. Ele quer apertar um botão, apertar o render no Veras, aparecer isso. Fala, cara, isso aí é a ponta, né, do que você quer, mas a gente tem que dar 10 passos para trás, que era uma coisa que a gente alinhou muito bem na época, né? E também dividir para conquistar, né? Porque eu acho que o interessante da nosso processo de implantação é que a gente nunca teve esse sonho de sair do pé no chão, né? Do primeiro degrau e tá lá no topo, né? Então, assim, eu falei isso no nosso primeiro episódio, que quando a gente começou, eu como líder do processo, eu me sentia um pouco para trás em relação ao que eu via no mercado, e hoje eu sou feliz em dizer que a gente tá, assim, no páreo com quem já tinha começado antes da gente, né? Então, assim, eu acho que foi legal porque a gente conseguiu entender que a gente estava nesse processo, que a gente estava eventualmente até um pouco atrasado e correr atrás disso, né? Correr atrás para testar, mas a gente também nunca esperou que fosse ser do 8 para o 80. A gente sempre achou que ia colher pequenas vitórias, pequenos frutos, né? Quando você pega o próprio manual, fala isso, né? A estratégia vá colhendo algumas vantagens, alguns benefícios, porque senão você fica insuportável, né? Porque você só vê... mudar é difícil, né? Sim. Qualquer coisa mudar é difícil. Então, vai colhendo, a gente sempre teve muito claro isso na nossa cabeça. Mas tinha duas coisas lá que eu acho que fez o diferencial para quem tá ouvindo o podcast, para ele conseguir fazer a implantação de BIM em qualquer departamento, porque a gente já implantou BIM em paisagismo, luminotécnica, topografia. Basicamente, o BIM é um processo tecnológico. Exato. É assim que eu trato. Eu brinco para as pessoas, eu te dou processo e tecnologia, as pessoas você que vai ter que me dar. Então, muitas vezes, vocês tinham duas coisas que eram importantes, eu falo isso com muito orgulho. A primeira delas é consistência. Então, eu acho que o ponto de toda semana a gente tinha consultoria, e eu falava, Lucas, desenvolveu o caderno de BIM? Sim. Lucas, desenvolveu o manual de BIM? Sim. Claro que não de uma semana para outra, não, Lucas, né? Tinha uma duração, mas toda semana nas nossas consultorias, a gente tinha lição de casa. E tinha um resultado, né? A gente conseguia ver. Até isso, a gente conseguia... e você sabe que isso, eu brinco até hoje, agora, quando a gente fez o processo do legal, a gente usou uma metodologia muito parecida, né, com seu auxílio, e a gente está hoje num processo de reestudo do processo de implantação no estudo, né, na viabilidade, que a gente está revendo algumas coisas de template e tudo mais, a gente usa a mesma metodologia. É assim, vamos fazer o trabalho de base, vamos desenhar os processos, porque a gente acha que às vezes que processo é só bonitinho, né? E até você fazer aquilo, estruturar aquele processo todo, fica muito... parece só um desenho, mas assim, você seguir, né? A gente fez do legal. Sim. E quando você segue o processo, que você consegue ver de quando a gente desenhou? Acho que te dá uma perspectiva diferente do seu trabalho, porque quando você não tem esse processo não só escrito, mas também não organizado, você faz o trabalho manual, você sabe o que você tem que fazer, mas não tá claro o porquê. E aí na hora que você precisa mudar a sua ferramenta, você precisa mudar o seu trabalho, você não sabe por onde começar. E aí você abre o arquivo e fala, vou fazer alguma coisa e não chega em lugar nenhum. Aí você precisa parar, pensar, entender o que você fez,
E acho que essa parte de desenhar o processo é fundamental e é muito difícil, porque você tem que ficar analisando o que está sendo feito, o porquê está sendo feito e se faz sentido. Eu acho que é importante você olhar e falar, tem certas coisas que a gente faz aqui e não é necessário, a gente tem que repensar isso. Não, e também tinha um ponto que eu achava que o primeiro foi consistência, o segundo eu falaria pro pessoal que é o comprometimento. Porque uma coisa é você ser consistente, eu vou fazer toda semana. Comprometimento é diferente de consistência. Comprometimento é ter meta, plano de ação e execução. Então eu falava, Lucas, Gabriel, vamos fazer um teste, lembra? A gente fazia um teste com a massa. Depois a gente foi lá e falou, não, vamos fazer um teste com o Dynamo. Não, mas vamos fazer um teste. Então é sempre assim, teste. E sempre olhar positivo, negativo e tempo que gastou. Lembra que eu falava, monitora o tempo para saber se vale a pena. É uma coisa que é difícil, para o escritório de arquitetura é muito difícil essa questão do tempo, de ficar controlando o tempo. A gente até controla no macro, mas para micro tarefas a gente não... Eu acho que é uma coisa do viés... Não se preocupa com isso. Exato. Né? Você exato. se preocupa, na verdade, você não se preocupa com a jornada inteira. E eu falo sobre o microgerenciamento, porque um trabalho grandão é um conjunto de trabalhos De pequenos. muitas delas. Então, se você olha... Tem uma funcionária nossa que fala isso direto, né? É assim, você não come um elefante inteiro, você come por partes. Então, Sim. muitas vezes, você tem que pegar o todo, entender o objetivo, que é uma coisa que você falou, eu achei legal. Porque o objetivo qual que era? Cara, a gente não quer trabalhar com uma metodologia que não está casada com a tua metodologia, não faz sentido. A gente está trabalhando mais, está ficando até mais tarde, está sendo até, assim, não faz não é satisfatório o trabalho. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante e pra gente sempre foi um objetivo também, é que tudo isso que a gente fazia, que a gente mudava, que a gente mudava a metodologia, mudava a ferramenta, a nossa preocupação sempre foi com o nosso consumidor final. Então, o nosso cliente não podia ser afetado. E aí, quando que o start de mudar na legalização deu? Quando a gente percebeu que o que a gente estava entregando... Não estava integrado. Não estava integrado e nem estava sendo benéfico para o cliente. Né? O cliente não estava vendo valor no que a gente estava entregando, ou a qualidade não estava aquém do que a gente até sabia que podia entregar. Por questões de metodologia errada, muito trabalho manual, braçal, sem muito sentido. Então isso foi a alerta mesmo. O alerta foi, a gente gasta muito tempo, muito esforço e o resultado... Tava ruim dos dois lados. A gente tava tendo problema produzindo o trabalho e o resultado também tava ficando aquém do que a gente sabe, do que a gente já tinha feito no passado. Então, não dava para continuar do jeito que tava. Então, a ideia de mudar era tentar resolver pelo menos o lado de dentro. Resolver facilitar o trabalho, agilizar, porque não ia ter tanta essa mudança de um lado para o outro em termos de ferramenta, dificuldade de comunicação. Então, se a gente conseguir consertar esse lado primeiro, a gente acerta o produto final. Tanto que no começo, a ideia do produto era repetir exatamente o final. Mas no meio do processo, não faz sentido, você percebe que tem certas coisas que você vai abrir mão e tá tudo bem. E foi aí que a gente eu acho que é aí que o negócio desandou, decolou. Eu acho que eu consigo lembrar até um paradigma assim que a gente estava tentando reproduzir. A gente está falando de um processo que a gente estava mudando do CAD, né, do processo CAD para o Revit. E eu me lembro assim de um paradigma que a gente estava, e é uma coisa muito, muito boba, banal assim em termos de projeto, mas eu me lembro que a gente estava tentando reproduzir uma coisa porque era como era feito, né? Aquilo, a gente falou isso várias vezes, você faz porque sempre foi assim. E aí eu lembro um dia que a gente falou, mas a gente tava difícil de chegar no resultado, e aí a gente falou, bom, se tá difícil, então é aí que a gente vai ter que extrapolar e pensar em possibilidades e alternativas para isso, mesmo que isso represente mudanças mais drásticas. Sim. Né? Então eu me lembro, a gente estava falando alguns desses, né? Teve quando as cores, né? A gente tinha uma cartela de cores que era muito engessada, então assim, olha que banal que é isso, né? Perto de todo o processo que a gente faz, mudar a cor de um elemento, né? De uma representação gráfica.
Eu acho que nas consultorias, eu lembro, você perguntava, mas por que tem que ser assim? E a gente não conseguia justificar. E eu acho que, pra mim, o principal sempre foi os quadros, porque a gente lutou pra tentar colocar, fazer caber onde a gente achou que deveria estar, e não fazia sentido. E a gente lutou, até o momento que decidiu, falou, não, vamos usar uma outra coisa. Vamos usar uma ferramenta porque ela é boa e a outra pro outro, e vai dar tudo certo. E aí eu acho que foi a hora que destravou, que começou... E você perguntava muito, mas por que tem que ser... Não dá pra fazer de outro jeito? E força você a expandir, repensar. a expandir a mente, né? Pra pensar de verdade em outras possibilidades que a gente às vezes não ocorre, né? Não, eu vejo isso até em outras áreas, né? Quando eu vou falar com o pessoal de paisagismo, luminotécnica, eu falo, me fala que... É que eu acho que tem um papel muito importante quando a gente fala de processo. A gente tá falando muito de processo e também sobre entregáveis tradicionais. Quantas vezes eu falava, mas quem que criou isso? Onde tá escrito isso? Tem uma ABNT? Eu tentava buscar um embasamento técnico pra eu falar, opa, eu consigo vencer isso ou eu não consigo? Porque até vejo isso na SPBIM. Muitas vezes a gente vai propor, a gente trabalha com inovação o tempo todo. Então, assim, eu chego num mercado que é consolidado, é um mercado conservador. Então eu chego pro cara e falo assim, sabe o que ganha de qualquer conservador? Resultado. Então, quando você mostra o resultado pro cara, independente da forma como ele faz ou deixa de fazer, se ele só fala, você fez em menos tempo, fez eu ganhar dinheiro, então vamos fazer desse jeito. Agora, claro, existe uma questão de quando a gente tem uma... Eu já ouvi isso muitas vezes. O pessoal fala, eu fiz em BIM e a qualidade caiu. Eu falei, quanto tempo você mexe com AutoCAD? 30 anos. Tá, você tá fazendo em BIM faz 1 ano e já tá quase chegando no mesmo nível do AutoCAD? E você acha que você não tá fazendo melhor? Então, às vezes, a pessoa ela não entende que vai ter um grau de maturidade e de conhecimento para ele absorver aquilo, para ele desenvolver aquilo. Só que o bom de falar com vocês dois é que vocês sempre estavam abertos. Eu acho que, claro, depois vocês têm lutas internas do escritório. Mas se uma pessoa trabalha com inovação, eu sempre falo isso, ou ela quer ter um negócio ou algo do tipo, a primeira cabeça é que ela não pode achar que existem regras e que as regras são daquele jeito. No filme Air Jordan da Nike, uma das primeiras regras da Nike é que não existe regras. Sim. Quebra as regras, Sim. Entende? Não? Porque assim, existem leis. Leis a gente não pode brigar. No entanto que como quem trabalha com o mercado imobiliário ou trabalha com um projeto legal, a primeira coisa que você tenta ver é uma brecha. Exato. Então eu falo assim, e se ao invés da brecha eu criar um novo formato de trabalho, que é diferente da brecha? Uhum. Aí eu estou sendo pioneiro, eu estou trazendo novos formatos, porque é aquilo que eu falo, o difícil é quando você tem que lutar com o ser humano. Por exemplo, propõe uma novidade, aí você chega, eu lembro que tinha uma empresa de consultoria, olhava um padrão, aí ele falava, olha, não está atendendo o padrão que eu estou acostumado, esse jeito BIM que você trabalha. Aí eu olhava para aquilo e falava assim, então me mostra o padrão que você está acostumado a trabalhar. Aí ele mostrava o padrão dele, e falava, não, mas o jeito que eu estou te mostrando é melhor do que o jeito que você está acostumado. Não, mas a gente está acostumado a entregar desse jeito. Aí eu falo, tá bom, eu cobro mais caro para te entregar do jeito que você quer. Não, então me entrega do seu jeito. Depois eu adapto aqui dentro. A gente passou por isso várias vezes. Com clientes internos, né? Que a gente tem os clientes internos, as mudanças de área, quem toma as decisões finais, né? Então a gente também vencia isso. De primeiro perguntar, eu posso mudar? Não pode. Aí a gente falava, então vamos fazer como é e vamos fazer como eu gostaria e a gente vê no resultado, que é o que você falou. E você sabe que na nossa experiência a gente teve um fator imponderável que ajudou a gente. Porque a gente teve uma mudança de legislação agora. Legislações urbanísticas. 2020... 23, teve a revisão do plano, a revisão do zoneamento. Isso, 23 e 24, né? 23 e 24, E a gente estava com um processo mais ou menos afinado. Né? A gente estava naquela grandeza do piloto, né? Então era tudo... controlável, né? Não era um projeto de verdade e tal. Então a gente estava ali naquele marasmo. No ambiente controlado. Controlado. E aí a gente teve uma mudança de legislação e o mercado imobiliário, para quem não é ou para quem não está muito familiar, é assim, é o que o Júlio falou, as regras de legislações, as leis, né, a legislação urbanística, o mercado vai se adaptando. Né? E justamente o mercado é um modelo de negócio que leva às últimas consequências todas as possibilidades
para viabilizar um negócio. É um negócio de grande porte, né? De muito risco. Então, ele tem que levar para viabilizar. Os preços de terreno estão muito altos também. Então, assim, ele tem que levar as últimas consequências, todas as possibilidades que ele tem. E sempre na véspera da mudança, porque isso não é um processo muito rápido, né? Porque ele envolve consulta pública, envolve discussão com a sociedade, teoricamente, pelo menos. Então você já vai, é uma proposta, vai ganhando corpo, depois vai sendo alterada, você vai tendo uma ideia que caminho que ele está seguindo. E eu acho que é importante que na véspera a gente vai acompanhando o processo, então a gente consegue a gente não sabe o resultado final, mas a gente sabe mais ou menos que cara vai ter, porque sai uma... qual é o nome? Minuta. Uma minuta. Sai uma minuta do que vai virar lei. Então a gente já tem mais ou menos uma noção do que vai... Não vai chegar daquele jeito. Mas a gente consegue se preparar com alguma antecedência pro que vai ser o resultado final. Porque na hora que mudar essa lei, é com ela que você trabalha. Então tem que ser imediato. Mas a gente consegue se preparar um pouquinho. E aí a gente tava... Então a gente tava... O histórico assim, tava na véspera de mudar. A gente já tinha uma ideia... E começou-se, e isso sempre foi assim, lá em 2014 já aconteceu, agora também, é uma revisão agora, acontece também. Na véspera da mudança, todo mundo corre para protocolar, para garantir a lei que está vigente. E aí, o escritório praticamente é invadido por uma montanha de a demanda. Protocolos. A demanda aumenta. A demanda aumenta muito e, eventualmente, quem está fazendo não dá conta e precisa trazer mais, planejar mais recursos para aquilo. E foi um momento, assim, parece direcionado mesmo. Porque a gente estava com um processo todo formalizado ali, já tinha até um manual, né, de como trabalhar, tal, já tinha conseguido, estava no finalzinho das nossas consultorias. E aí a gente conseguiu testar tinha um piloto, depois testou um outro piloto, fez um por nossa conta, vamos fazer um para medir o tempo, tipo, valendo, tipo, aperta o botão e sai fazendo para ver quanto dá. E aí ia mudar a legislação e começou... E aí a gente, um dia chegou lá no escritório uma demanda na véspera, assim, né? Tipo, começar na segunda para entregar no máximo sexta-feira. O nosso prazo de legal histórico de qualquer projeto, de modo geral, genérico, era 10 dias úteis para fazer um processo legal. Do zero até entregar, até protocolar na prefeitura. Aí a gente tinha uma semana. E aí... Já metade do prazo tradicional. Já era metade. Então a gente falou, bom... O que a gente ia conseguir fazer num processo tradicional? Ia alocar muita gente... Para aumentar as horas, para compensar. Mas só que daí corre o risco daquilo. De estar errado. Né? É o trabalho de faculdade. Você faz cada um sua parte e a gente junta. Que dá super certo, né? A gente sabe que dá super certo. Aí Ainda mais em CAD. Ainda mais em CAD. Aí o que a gente fez? A gente foi chamado para ver se era possível usar a ferramenta. Falei, bom, vamos tentar. Vamos tentar. A gente confiava, a gente acreditava. Sim. Mas é que você testar é uma coisa, você fazer um piloto, você repassar esse conhecimento para alguém da sua equipe é uma coisa. Agora falar, não, vamos fazer com emoção, valer. Agora com emoção. E é um cliente que chegou aqui ontem, ele quer um negócio para amanhã e a gente vai entregar para ele e tá na sua mão, tá? E aí o resultado. Aí vou chegar no resultado. Tô fazendo um preâmbulo, né? Sim. Tô deixando todo mundo no suspense. Pera aí, Lucas. Antes disso, você se inscreve no podcast, dá 5 estrelas, compartilha com um colega de profissão que pode ajudar ele a subir no próximo nível. Lucas, termina agora. Diante de todo esse cenário, a gente topou fazer, a gente assumiu esse risco, claro, sob controle ali do que a gente sabia, e a gente conseguiu entregar em 2 dias. Ô, louco. 2 dias. 20% do tempo que foi. E aí, assim... Ou 80% mais rápido. Só que daí, qual que é a questão? Lógico, era um processo que ainda estava em amadurecimento. Depois disso, a gente mudou algumas coisas que deixou ainda mais melhor e mais produtivo. Mas a gente conseguiu testar na prática, né? E hoje faz em 10 minutos. Deixa eu ver. Vamos com calma. O problema hoje... Aqui, ó, Gabriel. Não, o problema hoje é o projeto. É terminar o projeto. A gente tem muita dificuldade de finalizar, de tomar decisões, principalmente com o cliente. É a mesma estratégia que eu estava dizendo.
o terreno é muito caro, a legislação é muito difícil, o cliente também tem dificuldade de tomar a decisão. Sim. Então, assim, eventualmente a gente testa muita coisa também. Então, assim, o que a gente faz hoje muito rápido, a gente usa também para testar. Então, assim, eu consigo testar o que era antes um resultado final, eu consigo testar hoje. Eu consigo validar soluções com porque eu mudei a ferramenta, que eu mudei o processo. Então, eu uso a ferramenta para validar. E aí eu não trabalho no risco. Então, Sim. eu faço uma coisa... A sua ferramenta, ela tá... sabe uma coisa que eu falo com o Binho? Eu falo assim, ó. No começo, você tem curva de aprendizado. Igual o Lucas falou, que teve aqui... faz em 20% do tempo que eles faziam antes. E olha que você já era um escritório especializado, um escritório que já... Se vocês demoram 10 dias, eu imagino que um escritório comum deve demorar 15, 20 dias, dependendo do volume de trabalho. Da complexidade do projeto. Se a pessoa também tem um autodomínio lá na ferramenta, no processo tradicional, porque também isso tem tanto o domínio da arquitetura, né, do projeto legal, quanto o domínio da ferramenta. E aí, um ponto que você trouxe que eu acho que é bem importante, quando vocês se prepararam, fez um módulo 1, módulo 2, lembro disso, a gente fez em Dynamo, foi testando, até chegar numa metodologia que vocês falam, pô, agora tá bacana, você ficou amolando machado. Sim. Que a gente fala, amolou, aí veio a oportunidade, o machado só encostou, cortou. Só que ninguém sabe as horas que foram gastas Sim. até aquilo ali para aquilo funcionar, mas aí trouxe ROI, trouxe retorno. Sim. Então, quando você traz o retorno para o cliente, e é interno. E aí, responde uma pergunta que eu faço para o empreendedor quando ele quer implantar BIM. Eu falo, olha, você implantando BIM, vai te sobrar tempo no longo prazo. A gente está falando de um escritório que começou em 2019. Tá falando de um escritório que começou há um ano atrás. Então, eu falo para a galera, olha, confia no processo, faz com calma. Hoje mesmo eu estava falando com o escritório, ele vendeu um projeto executivo e tá no curso básico. E a obra rolando. Eu falei, por que você vendeu um projeto executivo no Revit? Ah, não, eu contratei uma pessoa para fazer em Revit aqui no escritório. Eu falei, quantas pessoas você tem que mexer em AutoCAD? 8. Quantas em Revit? 1. Essa pessoa não pode ficar doente, essa pessoa não pode faltar, essa pessoa não pode ter nenhuma dor de barriga. Eu falei assim, a gente tá no ambiente... Eu falei assim, esse ambiente eu não controlo. Ah, você acha que é melhor entregar no CAD? Eu falei, você já tem a resposta. Sim, aqui é melhor entregar no CAD, porque você não conhece. Aí quando esse escritório começa a ter benefício de sobrar o tempo, aí quando eu falo pro empreendedor... ou pro dono, pro gestor, o que você vai fazer com esse tempo que vai sobrar? Porque se você encurtar o tempo pro cliente, você vai ter mais trabalho. Esse trabalho, logo, vai te dar mais rentabilidade. Sim. Ou, vai sobrar mais tempo, eu vou fazer um projeto melhor. Vai sobrar mais tempo, eu vou me aprofundar mais. Eu lembro que teve um escritório que a gente reduziu uns 20% do tempo do projeto deles. Sabe o que eles fizeram com esses 20%? Hoje eles usam só para fazer treinamento interno. Então, assim, cada um tem... Eu brinco, tem o BIM que merece. Sim, e vai trilhar o caminho que acha mais adequado para tomando essas decisões. O que eu vejo hoje? Eu vejo a gente, como eu já disse, o processo é integrado, então a gente toma decisão um pouco mais... com mais informações para tomar decisão, e a gente se sente mais confiante de propor coisas e de resoluções e de propor soluções para o projeto mais qualificadas. Porque a gente consegue. Você acha que melhorou a arquitetura? Eu acho que melhorou. A gente é mais confiante hoje do que a gente propõe, porque a gente sabe que viabiliza. Eu sei que eu vou conseguir fazer no tempo que o cliente precisa. Então, assim, eu acho que a gente tem uma questão de confiança dentro do escritório. Isso é legal. Muito melhor. Quem está envolvido, de fato, no processo, se sente parte. E sente que está tomando decisões de arquiteto. E eu acho isso um ponto importante, que era a minha frustração em 2014. Porque eu falei assim, eu fui para o escritório de arquitetura, e aí fazia em CAD, eu olhava para aquilo e falava, eu vou gastar meu tempo fazendo linha? CTB? Eu quase desisti da arquitetura. Eu falei, o quê? Aí eu falei, não, aí vamos usar o Revit aqui, começamos a usar o Revit. Falei, agora eu tô construindo, agora eu tô aprendendo. Porque eu não achava estimulante aquilo. Entende ou não? Então, isso que você tá falando faz sentido, porque torna o processo mais divertido da pessoa. O que deixa de ser divertido, cara, é se a pessoa não gosta do que ela faz, que isso pode acontecer e tá tudo bem, mas também é um ponto de ser algo só maçante. Documentação, por exemplo. Eu tava no BIM Forum 2 semanas atrás, e eles desenvolveram agora uma ferramenta, tem IAs que fazem documentação automática.
Então, se a gente para pra pensar, o nosso objetivo é o modelo. Você quer trabalhar com um modelo de qualidade. Você não quer ficar... Ninguém, pelo menos eu acredito que a pessoa não quer gastar parte do tempo dela cotando, colocando tag, né? Que é o famoso monkey job, né? Você não quer ficar gastando tempo com isso, você quer gastar tempo com produzindo um projeto de arquitetura. E até se você for pegar o BIM processo como um todo, o processo de documentação é o quê? É a obra que não usa BIM, né? Então, assim, você vê que É um papel. é frustrante, né? Porque você faz o modelo, você confia nele, ele é confiável para quantitativos, ele é confiável para fazer todos os usos, mas ele não é confiável ou ele não é As pessoas não têm confiança. confiança para levar para a obra. E aí você precisa fazer esse trabalho que não agrega nada, né? Justamente porque você não consegue cumprir todas as etapas do processo. Porque seria maravilhoso se a gente conseguisse ter isso, né? De levar. Eu concebi, porque a gente faz isso, a concepção, a viabilidade, a gente já faz no processo integrado BIM. Aí a gente aprova e faz todo o desenvolvimento, compatibilização e tudo mais, e entrega um processo que vira papel de novo, né? Então, seria maravilhoso se a gente conseguisse depois de verdade levar isso para a obra. É claro que eu não tô nessa ponta da... Você termina o seu ciclo, na verdade, né? Eu já terminei o meu ciclo. E eu entrego tudo isso. Eu entrego o modelo, eu entrego os documentos, né? Com esse trabalho mais braçal. Mas seria muito interessante conseguir ver isso de fato. Eu acho que é hoje o que eu percebo o processo todo mais patinando é esse, né? É tentando levar para a obra e tendo dificuldade. Claro que o Júlio tem algumas experiências de conseguir fazer, né? Não, mas eu falo que é exceção, porque hoje a gente trabalha com, sei lá, 0,5% do mercado que usa o BIM 3, 4, 5, 6, 7D. E aí, esse cliente é interessante para a gente prototipar muita coisa. É um cliente que também vai fazer o bom uso disso no final. Então, é diferente. Agora, por exemplo, mercado imobiliário. A gente tá falando de um mercado, sei lá, centenário aí. Um mercado consolidado. Tradicional. Então, assim, muitas vezes agora a gente está trabalhando muito com implantações BIM em mercado imobiliário, em construtora. Então, muitas vezes a gente está demistificando muita coisa. Por exemplo, quantas vezes a gente discutia, parece óbvio que eu vou falar, né? Mas a pessoa falava, me entrega o documento, depois você me manda o modelo. Aí você fala, peraí, como é que eu vou te entregar um documento se eu não fiz um modelo? Aí o cara fazia o quê? Forçava o cara a ir lá para o AutoCAD, fazer no AutoCAD, porque ele fazia mais rápido. Uhum. Mandava o documento, depois falava pro cara lá modelar, fazia o CAD BIM. Aí eu falava, não, construtora, você está contratando errado. Aí depois eu descobri que tinha erro na coordenação. Coordenação tradicional. Coordenação também gerenciava de uma forma e falava, não, a gente olha o BIM depois, me manda os desenhos aqui, vamos olhar os desenhos. Aí eu falei, caramba, o problema não é o BIM, cara. O problema é o processo tradicional de trabalho. Aí quando eu comecei a ir para as construtoras, eu pergunto, você está disposto a negociar prazo? Não, lançamento não se muda. Eu não estou perguntando se você está disposto a mudar a data do lançamento. O lançamento vai continuar sendo a data de lançamento. Quero discutir com você como vai acontecer tudo isso. O meio. Porque, não, é que a gente contrata a partir do AP, eu quero fazer isso. Não, tá bom. Então, vamos distribuir melhor esse cronograma. Porque o cronograma tradicional é um tempo menor no EP, um tempo pequeno no AP, ele obedece aumenta o PB, o pré, e ele vai para o executivo. Esse é o tradicional. Eu falei, um exemplo, 8 meses. Eu falei, vai continuar os 8 meses, mas eu vou propor uma nova forma de distribuição. Vamos jogar 30% no EP, 30% no AP, o restante a gente diz, não, mas como que vai conseguir fazer o executivo? Eu falei, se o projeto nasce bem feito, ele termina bem feito. E é o que a gente percebe também, né? Dentro da distribuição do nosso trabalho ali, fazendo o desenvolvimento e a aprovação. Vocês estão vivendo a curva McLaren na veia. Porque a gente consegue perceber isso. A gente gasta o tempo de uma maneira diferente. O tempo é o mesmo. Porque também, assim, aquela história, o projeto, ele tem o tempo que você quiser dar para ele. Porque se você quiser, você fica fazendo um projeto para sempre. Porque sempre tem um nível a mais que você pode colocar, um detalhe a mais. E nós só isso. Tem um ponto, Lucas, que a gente perde, que muita gente não monitora. Por exemplo, quanto de ociosidade ou tempo a gente perde? Porque hoje a briga é das atenções, né? É quem tem maior atenção nas redes sociais. No dia a dia, a gente dispersa muito tempo. Até eu mesmo como empreendedor, muitas vezes você procrastina, você deixa de fazer algumas coisas que você poderia fazer. E aí quando você vai pro BIM,
que você foca, faz o trabalho, etc. Trabalha com várias telas, etc. Mas se você não muda a mentalidade também de todo esse ecossistema, você continua fazendo... você traz um vício errado. Por isso que muita gente vai trabalhar com pessoas que ainda não têm o costume de trabalhar ainda no mercado, até de arquitetura. Cara, eu consigo treinar ele bonitinho como que deveria ser o processo novo. Porque você pega o pessoal das antigas que já está acostumado e sabe muito bem o desenho, e eles querem fazer pegar o CAD, colocar a goela abaixo para a pessoa como tem que ser no Revit. Você lembra que a gente fez isso lá? Dia 1 de consultoria que eu falava, meu EP de vocês um corte parece um executivo, cara. O cliente tá pagando por isso? Não, é que a gente já tá há muito tempo, já tem uns bloquinhos, trabalha assim e tal. Falei, não, mas todo mundo aqui faz assim? Não, a gente tem 2 pessoas que tá fazendo assim. Então eu falei, não, então se não é todo mundo, não é processo. Se é todo mundo, é fator humano de uma pessoa, às vezes, que trabalha de um determinado jeito. E eu lembro quando a gente ia discutir sobre o projeto legal e também com as construtoras desse processo, que hoje eu acho que o diferencial também do escritório de vocês é trazer para a arquitetura algo que realmente é o que vai ser construído e o que realmente é o produto que o cliente quer. Porque hoje mesmo eu estava em discussão com um escritório de arquitetura e uma construtora, que o escritório fez um projeto e aquele projeto tinha muitos erros básicos de arquitetura, projeto legal. E a construtora não estava muito satisfeita. Ela falou, é um bom modelo BIM, é o que a gente brinca de BIM Hollywood. Era um BIM bonito. Lindo, mas não... Mas não era uma arquitetura. Então era uma maquete eletrônica. Sim. Aí eu falei pra ele, você quer que eu te dê uma notícia triste? É que assim, a notícia triste é que você vai ter que jogar tudo fora. A notícia boa é que você sabe agora o que você tem que fazer. É boa. Porque você aprendeu, entendeu? Porque a pessoa tava modelando tudo de um jeito que na cabeça dela era o jeito que ela deveria entregar, porque ela usava o CAD daquele jeito. Uhum. Eu boto o nível depois. Eu faço isso depois, eu coto depois. Só que ela não entende que o BIM é consequência de tudo que você está fazendo. Então ela deixava algumas decisões para tomar depois, mas que ela precisava anteceder aquelas informações antes, entendeu? Eu acho muito interessante porque a gente, desde que a gente começou a falar, a gente só falou de processo e é exatamente isso. Eu acho que quando você não entende que você precisa focar nisso, que é o processo que é importante, né? Não o processo como o mais importante, mas ele é o que vai te dar base para você conseguir fazer o que você quer. Ele é a metodologia, né, no final. Porque acontece muito, o escritório ele vai fazer as coisas, eu falo, vamos fazer uma reflexão, hands-on, vamos falar primeiro de como vocês fazem. Quantas vezes eu ia lá e falava, vamos fazer desenha aí um padrão de arquitetura. Mas aí você foi pegando os padrões. Tem um trabalho de lição de casa, principalmente escritórios que já tem mais de 20, 30 anos, que já tem, ele tem o mais difícil, que é background, ele já tem know-how. O que ele precisa agora é sentar, organizar a casa e ter processo daquilo. E processo eficaz, processo que seja prático, que dê resultado. E aí eu lembro que você fez essa lição de casa, fez o caderno, fez o BIM Mandate interno. E legal quando vocês mudaram a mentalidade também, porque o pessoal acha que tinha que cobrar mais caro. Eu falava, não, gente, isso é metodologia de vocês não estão entendendo. Você vai cobrar mais caro se você tem que dar mais produto que o cliente está pedindo. Se você está acostumado a entregar a mesma coisa, não faz sentido. E é o que é praticado hoje. Então, esse nosso processo de legalização mais afinado, ele melhorou o nosso trabalho, melhorou o que a gente entrega para o cliente. Isso o cliente vai valorizar, né, na hora de uma contratação futura. Mas isso não muda nada para o cliente, né? Então, ele não comprou um BIM legal, exato, né? Exato. E mesmo, claro, a gente tem ainda condições diferenciadas, que é o que a gente estava conversando um pouquinho antes, quando eu tenho que obedecer alguma coisa muito específica do cliente, né? Então, a gente já falou isso várias vezes, eu acho que é muito importante falar muitas vezes, eu tenho lá uns 20 manuais diferentes, né? Então, para a construtora deve ser muito bom alguém que atenda 100% o anseio dele, né? O que ele precisa de fato. Mas para a arquitetura é muito difícil, porque a gente trabalha com clientes variados e cada um tem uma metodologia diferente. Então, se a gente vai atender regras muito específicas ou muito diferenciadas do que a gente está acostumado, daí sim a gente tem um acréscimo. Mas se é um padrão, eventualmente a gente até consegue analisar e falar, não, eu consigo sem custo, mas eu só tenho esse acréscimo se for uma condição muito diferenciada.
Então, no mais é ferramenta. E aí, assim, a gente nem tem uma... Eu sei que tem alguns escritórios de arquitetura que tem um ciúmes do modelo, né? Então, assim, Nossa, não tem um ego entrego, no modelo. não entrego, não sei o quê. A gente não tem isso, né? Então, assim, aquilo é o que a gente entrega. Aquilo é o que a gente é contratado. Então, não tem problema. Você não me contratou, BIM. Não tem problema. Você precisa de um visualizador, eu te entrego. Eu consigo te mandar. Vai facilitar a sua vida, vai facilitar a minha também, né? Então, assim, isso não muda nada. Mas o que eu acho mais interessante é que a gente conseguiu entender e melhorar a nossa condição de trabalho, o que a gente propõe. Isso eu acho que é... Eu não vejo paralelo, sabe? De outras mudanças que a gente já fez, que a gente já percebeu. Eu não peguei a mudança papel, né? Mas eu já entrei no CAD, né? Quando eu comecei era CAD. Aliás, quando eu comecei faz um tempinho já, tinha começado as ferramentas de modelagem, né? A ferramenta mais famosa de modelagem, simplesmente, ela tinha acabado de aparecer quando eu me formei. Então, as pessoas ainda não tinham essa familiaridade. E eu vejo que isso, trazer para o 3D, trazer para a construção de fato, né? Tomar decisão baseado em elementos de construção é muito diferente do que até para o Gabriel. O Gabriel, por exemplo, ele trabalhou muito tempo em legalização. E aí, quando ele passou a integrar esse processo mais unificado, foi muito mais fácil, né? De perceber o que o trabalho todo que a gente faz. Porque era muito descolado. Era legal, projeto. Quando a gente juntou tudo e o legal é uma das entregas do projeto, ele faz parte do projeto como um todo. A gente parou de tratar como uma coisa separada e ele virou parte do processo. Virou parte do fluxo de trabalho, né? E isso mudou o esquema de fazer projeto, eu acho. Eu acho que as decisões de projeto mudaram, ficaram melhores, ficaram mais rápidas e mais confiantes, eu acho. Porque eu senti isso do Lucas. Conta aquela piada que a gente tem do reservatório. Não vamos falar do reservatório. Não, é que a gente tinha um projeto antigo que era ainda no processo não integrado e não era BIM, né? A gente já tinha feito e era um projeto muito corrido, o cliente era muito, muito estressado com tudo. E aí tem uma das últimas coisas que a gente resolve no projeto legal é o tamanho do reservatório de aproveitamento, né? De escoamento, aquele que segura a água da chuva para não sair na rua. É uma das últimas coisas que você afina no projeto. E nem vem da gente, né? Às vezes é outra disciplina que faz e tal. E aí a gente tinha um projeto difícil, cliente difícil. Já tava uma relação estressado. Aí o Gabriel fazia esse projeto legal lá no CAD, a gente fazia o projeto em Revit, mas ele fazia lá no CAD, a gente exportava a base, era difícil a comunicação, tudo mais. Esse projeto especificamente, ele tava... É isso que eu falei, ele tava andando em tempos diferentes. No legal, a gente tinha que aprovar ele em 30 dias e a gente precisa parar o projeto e entregar ele. No desenvolvimento, estava em constante mudança de produto e puxa para um lado, puxa para o outro. Então, chegou um ponto onde a gente estava fazendo alteração que não existiam em base. E aí a gente foi se conversando por e-mail e tipo, essa coisa que eu tô fazendo aqui, eu vou fazer, confia em mim, no meu modelo não tá assim, mas eu vou fazer, pode adiantar no seu. E, obviamente, isso custou depois, porque eu não tava lá 2 dias e... Não, daí teve uma situação engraçada, porque ela fez ele tinha que representar esse reservatório lá, e o reservatório tinha um desenho lá na planta, que o legal é esquemático, né? Então tinha um desenho lá de, sei lá, 4x4 de área. E o volume que foi colocado lá, uma nota, né? Era um texto no CAD dizendo que aquele volume de reservatório era 80 mil litros em 4x4. E aí isso foi pro legal, aprovou assim. E aí quando a gente foi fazer viabilizar isso no projeto, porque tinha sido resolvido meio... Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né? Na verdade resolveu isso primeiro, né? Colocou no legal primeiro. Aí não cabia. E aí ele sabia. Aí tinha uma outra menina que trabalhava com a gente, que ela enchia o saco dele toda vez. Como é que cabe 80 mil litros em 4x4?
Aí ficou bullying. Ficou o bullying. Até hoje. Mas agora ele percebe isso, porque quando a gente tava... Não, papel aceita tudo, você Exato. pode escrever o que você quiser lá, né? Só que daí hoje a gente consegue ver, você conseguiria ver, porque o processo é integrado. Então você vê lá e fala, putz, não vai caber. Até porque a área é resultante. Né? Exato. Você não projeta, igual lá no texto que você escreve a área que você quer e pum, magicamente cabe ali, né? Eu falo, o BIM é no débito e no CAD é no crédito, Exato. não tem como, né? E tem um ponto, acho que bem interessante aqui comentar com o pessoal, que é sobre as questões até do... Acho que pra quem tá escutando o podcast, de repente não sabe o que é um projeto legal. E acho que é importante vocês falarem um pouquinho pra eles o que é um projeto legal, o que contempla nesse projeto, porque assim, a gente tem um recorte de São Paulo, que isso é um ponto Exatamente. específico também, né? Aí eu não tô falando da parte tão técnica dos cálculos, etc., mas eu acho que é explicar, Gabriel, de maneira bem sucinta, o que conceito, né? O conceito de Eu legal. acho que o cálculo é exatamente o cerne da questão. Tanto que a gente tem um cliente que não é de São Paulo, tá vindo para São Paulo, e eles têm muita dificuldade de entender o método de trabalho, porque não é o que eles estão acostumados. E todo mundo em São Paulo trabalha igual, porque o nosso projeto é um resultado da lei. Então, o que é entregue é uma meia dúzia de folhas e é só um esquema, como se fosse uma setorização de projeto. Aqui vai ter um apartamento, aqui vai ter um salão de festas, uma coisa assim muito simples. A gente chama de projeto simplificado. Só que o grande problema é que você tem que demonstrar tudo isso e demonstrar que todas essas áreas estão de acordo com a legislação. Com os fundamentos legais que você Isso. pode atingir, né? Então, E a questão é que você tem que demonstrar um por um, às vezes repetidamente. Se você tem 10 plantas e elas estão alinhadas, você tem que representar a mesma coisa nas 10 plantas. E ele é um pouco... Em certos pontos ele chega a ser redundante. E é difícil você explicar isso do zero. Você começar a falar de projeto legal sem nunca ter mexido... É muito abstrato, porque... Você não lida mais com o projeto de verdade. Você lida com o espaço, é uma área e você... Ela é o seu produto. no fim das contas, hoje, o processo de legalização é isso, né? É você mostrar que o seu projeto, a sua proposta tá adequada aos fundamentos legais que a prefeitura, no caso, exige, né? Aos fundamentos legais. Aqui em São Paulo, na maioria dos lugares, é uma representação de arquitetura. Depois a gente coloca aqui algumas imagens para o pessoal poder ilustrar. Mas, assim, basicamente eu lembro que quando a gente fazia antes de 2014, eu lembro que o pessoal fazia o seguinte: pega aí o carimbo e muda só o carimbo, né? Que era aquela representação que tinha alvenaria. Sim, era isso. Era isso. Como a maioria dos lugares ainda é isso. Ainda é dessa forma. Então você pega uma representação de arquitetura, mostra lá, então eles vão conseguir visualizar ali mais ou menos o que você está propondo, que tipo de proposta que tipo de uso que está sendo feito, todos os pavimentos, e depois tinha uma representação de área, que geralmente era uma tabela. Tinha, às vezes, uma demonstração da área, né? Então, um desenho de área, para ele conseguir comparar. Na mudança de legislação em 2014, isso foi da legislação de 92. Em 2014, a gente teve uma mudança e virou-se um projeto simplificado. Então, simplificado não representa-se mais na Prefeitura de São Paulo desenho de arquitetura. Não, os elementos da construção civil. Os elementos né? da construção. Você representa o mínimo possível. Você apresenta a matemática desse empreendimento, Só as né? áreas. Você está respeitando o plano diretor. E você assina termos de responsabilidade e mesmo notas que você tem na documentação dizendo que você está atendendo todas as legislações e todas as normas técnicas, acessibilidade, você só declara. Então ele passou a ser declaratório, né? A prefeitura não se interessa mais em analisar o projeto, sentido de abertura de porta, Ele não julga a arquitetura, circulações, eles não querem ver isso. Então é uma questão mais de área. Conceito geral. Conceitos de área. Seria isso, né? Então o processo que a gente fez é esse. E aí me ocorreu agora, que é bastante interessante, porque quando que a gente percebeu que fazia sentido, né? Sendo esse processo dessa forma, o que a gente manda para a prefeitura para aprovação manchas de área e tabuladas. Ou seja, esse mesmo desenho tabulado. Então, o que a ferramenta BIM faz?
um elemento tabulado. Te entrega informação. Informação tabulada. Então daí você fala, nossa, a ferramenta, apesar de não ser feita para esse resultado final, que isso a gente força a barra mesmo, eu preciso fazer uma série de adaptações para conseguir, mas ela me dá a segurança de que aquela informação é muito certa, é verdadeira e funciona. E é isso que a gente conseguiu perceber. Então, a ferramenta em si já é isso. A ferramenta BIM, né, ela já faz isso. Então, ela me dá a segurança de que aquilo que existe modelado, ela vai ser tabulada e ela é verdadeira. Ela é confiável. Que era a minha briga, né? Na época que eu falo assim, como que o pessoal quer que eu falo a forma de uma geometria e a área dela se o elemento me dá a área? Não, porque no CAD você tem que fazer um desenho bidimensional e a demonstração desse desenho através de tabela. Aí aquilo eu fiquei olhando para vocês na época e falei, como assim? Isso é um Excel. Não, você tem que fazer 2 vezes o mesmo trabalho, o pessoal não pode nem errar. Não podia errar. Eu acho que é essa a principal diferença. Porque quando a gente fazia no CAD, se tivesse errado, podia ser um erro de digitação, um erro de conceito, um erro de desenho, qualquer erro. Tinha muitas variáveis, né? Muito. E aí você falou a palavra segurança. Então, e aí hoje, quando eu vejo que a minha documentação saiu errada, eu nem me preocupo, porque eu sei que a informação tá certa. Aquela tag tá puxando alguma coisa errada, tem alguma coisa errada na documentação, mas eu sei que o elemento tá certo, porque aquilo eu já fiz uma tabela 200 vezes com ele. Então, tirou um pouco da pressão de documentar um produto final. Não, e checar o trabalho de alguém que tinha que checar da outra pessoa que tinha que checar, né? E mesmo assim passava coisa. Nossa. O que eu percebo hoje é que os erros são inocentes. Sim. Entendeu? Um erro, a gente já chegou... A gente chegou num nível de confiabilidade do processo e do que a gente está fazendo, que a gente sabe se tem uma coisa errada, é um erro inocente. Então, assim, se tem uma tag dizendo uma coisa errada, é a tag que está errada. Não é a informação que está errada. Entendeu? Com certeza é um ajuste muito simples. Não é um erro conceitual grave que a gente tinha antigamente, porque o processo era basicamente todo feito na raça. Não era vinculado, o processo era feito no CAD com tabela. Então, tinha mais pessoas envolvidas. Acho que essa é a diferença. E tinha uma questão, voltando lá para o processo, a gente trabalhava desses 10 dias, estou colocando aí do prazo médio de projeto, desses 10 dias, 8 dias, mais ou menos, estou estimando, trabalhava-se no risco. No risco que eu digo é assim, você tinha que trabalhar 8 dias para validar se aquilo que você estava fazendo era aprovável, ou era aceitável, ou estava certo. E torcer para não mudar o projeto. Isso aí. Mudava. Não se preocupe, em 10 dias ele ia mudar. Que era o que acontecia. Como você não lidava com as duas coisas ao mesmo tempo, uma pessoa estava desenvolvendo o legal nesses 8 dias, e a outra estava desenvolvendo o projeto. Na hora que chegava no fim dos 8 dias, já era outra questão. E aí você tinha que voltar atrás e refazer. Era muito... Era refazer o trabalho. Haja resiliência, né? Posso falar, é traumático. Não, e assim, sabe o que vocês podem fazer hoje? Para contratar as pessoas, você bota ela num processo CAD, testa ela no processo de resiliência, depois você fala, agora tem o BIM. Não, mas você sabe que lá no escritório a gente se acredita muito na diversidade. Diversidade no sentido assim, a gente gosta de ter pessoas mais experientes, que dominem o técnico. A parte técnica, o processo de fazer, de proposta, de arquitetura e tudo mais. E tem as pessoas mais jovens que têm mais facilidade com as tecnologias. Então a gente gosta de ter esse mix, porque a gente acredita que só um ou só outro não vai conseguir atender o nosso processo de hoje. Então a gente acredita muito nessa diversidade. Até para alta performance, Lucas. Porque, por exemplo, eu tô formado, vai fazer mais de 10 anos. E quando eu vou conversar com o pessoal mais novo, eu deixo eles fazerem o trabalho. E aí eu vejo que tá errando. Se é um ambiente controlado, eu deixo errar. Porque aí eu vou lá e olho e falo, como é que você tá fazendo? Tá, deixa eu te mostrar um negócio aqui. Aí ele faz daquela forma. Aconteceu isso ontem com o João. Ele fez lá daquela forma. Aí ele, nossa, que legal. Você vê que a pessoa que gosta de aprender, ela você percebe. Ela brilha. Nossa, legal. Aí ele fez. Depois ele falou, Júlio, fiz lá. Aí eu falei, como é que você fez? Ele, do jeito que você me falou. Eu falei, então, se eu te falar que tem um jeito mais rápido, do mais rápido. Como assim? Tem um plugin, você clica no ambiente, ele já faz isso. Aí eu mostrei pra ele.
Aí eu falei, cara, essa é a nossa... Quando você trabalha com alguém experiente e alguém jovem, e os dois deixam o ego de lado, eu falo sobre isso o tempo todo, né? Os dois vivem uma ótima experiência. O problema é quando a gente tem o ego no meio e ele E tem o atrapalha. conflito. Ele atrapalha a implantação, ele atrapalha qualquer processo de aprendizado. Porque o processo de aprendizado entre o professor, o mentor e quem tá o mentorado, o primeiro que o mentorado tem que estar disposto a querer aprender, a querer errar. Sim. E entender que cada erro dele, na verdade, é um aprendizado que ele tá tendo. É um erro que ele vai deixar de ter no futuro. Então, e o mentor, ele tá colado no cara porque ele também é novo. Então, aquele cara traz o novo pra ele. Por E isso vai que eu se sou a favor. equilibrando. E vai se equilibrando. Por isso que eu sou a favor disso. O problema é quando eu tenho esse conflito de gerações. Por isso que eu falo que o pleno hoje é o grande líder. Porque o arquiteto pleno, ele tá entre o novo e entre... Ele fez essa escadinha. Faz a ligação. Né? Porque no futuro o pleno vai ser sênior. Então esse cara no futuro vai ser o cara que sabe tecnologia e ele detém o know-how do que aconteceu com a arquitetura, enquanto o júnior ainda ele vai aprender, ele vai ser o futuro pleno. Então a gente tem que ter essa escadinha, sabe? Não pode ter... É aquele ditado, você pode ter uns 100 estagiários fazendo um trabalho, aí tem 4 profissionais. Já viu esse vídeo na internet? Não. É um jogo de futebol, tem 4 profissionais jogando no futebol, que eles já dominam muito, e tem um monte de criança correndo atrás. E aí ele vai, um cruza pro outro, eles fazem tudo com muita maestria e vai lá e faz o gol em cima de 20, 30 crianças. Por quê? Porque é um monte de gente correndo atrás da bola, mas não tem estratégia, ainda não tem experiência, Sim. não entende que pode esperar. Então, é muito interessante essa analogia, porque é onde eu falei, se todo mundo tiver humildade, vai entender que vai passar por esse processo. E faz vai ter total ganho. sentido. Todo mundo vai ter ganho. Todo mundo ganha. E uma coisa que eu acho que eu gosto de propor sempre, voltando ao que a gente tinha falado, alinhado com isso que eu tô falando da diversidade, é que quando a gente terminou o processo e a gente ficou tão feliz com os objetivos que a gente tinha conquistado, com o resultado que a gente tinha conseguido, que eu falava, gente, eu acho que a gente precisa... Quem nunca fez o processo antigo, tradicional, precisa fazer uma vez, pelo menos. Para ela valorizar isso que a gente conseguiu conquistar, porque assim, Sim. não foi fácil, foi difícil, foi trabalhoso, foi demorado, despendeu muito tempo, teve um custo, né? E a pessoa precisa entender. Pode não ser perfeito, e pode não atender todas as expectativas, mas evoluiu muito. Então, eu sempre falo, eu acho que todo mundo que vai fazer pela primeira vez tinha que fazer um processo antigo, Concordo. pelo menos uma partezinha, para ver como era. Tem uma frase, Lucas, quando eu servi aeronáutica, teve 2 ensinamentos que eu levo pra minha vida até a minha morte, que é assim, o primeiro deles é, só a dor gera compreensão. O nosso grande desafio é como que eu passo para alguém um ensinamento de uma dor que eu tive. É muito complexo isso, entende? Não? Sim. Qual que era a nossa dor no desenho? Fazer corte. Como que eu quero convencer um arquiteto que é tradicionalista? Eu falo, vamos botar as 2 pessoas, eu abro o Revit e dou o corte a cada 1 metro. Ele fala, isso aí dá corte agora abre o 3D, apaga aqui, muda. Então por quê? Ele perde muito, eu sei a dor dele. Aí ali, se ele ver, ele vai ter compreensão. Então, eu trago essa analogia pra galera, por isso que eu dei o exemplo do João, porque ele fez uma coisa, eu falei, estava no ambiente controlado, tinha prazo, etc. Eu deixei o João, e ele estava curtindo o que ele estava fazendo. Depois eu fui lá e falei da outro formato, e ele estava curtindo. Então, acho que não tem algo mais prazeroso pro ser humano, quando ele gosta do que ele faz, que aprender. Sim. E sentir que tá progredindo, né? Porque quando ele já vem naquele progresso, ele não dá valor. E contribuindo, né? Eu acho legal quando você... eu acho que hoje a gente se sente um pouco mais parte. Todo mundo... eu acho assim, antes era muito segmentado, a pessoa se sentia responsável só pela parte que fazia. E hoje a pessoa acaba se envolvendo mais, o projeto como um todo. Apesar dele fazer uma parte ainda... Não, mas ele faz parte do ecossistema, A parte né? faz parte do todo. Tem essa compreensão de que é uma Sim. parte do todo. Não, e aí, Lucas, entra o segundo valor que eu aprendi na aeronáutica. Que o primeiro era a dor, já era compreensão. E o segundo é o espírito de corpo. Que é um dos nossos valores. Somos um time, né? O valor que mais sai lá nas premiações é o somos um time. Então, e dentro disso, quando eu falo do espírito de corpo, que é o que você falou. Por exemplo, aqui a gente trabalha, às vezes, a pessoa aqui no andar de cima, outra pessoa no andar de baixo, uma pessoa que está lá na casa dela, home office. O BIM,
se ele tiver muito bem as pessoas alinhadas, ele fortalece o processo. Você ganha com isso. Por exemplo, uma pessoa fazendo errado, ela já fala para outra que tá fazendo errado, que o CAD, a gente gravou aqui com a Estefânia, e ela falou uma coisa bem importante, porque ela pegou a transição da mão pro CAD, depois do CAD pro BIM, né? E ela falava, tinha aquela imagem emblemática das pessoas na prancheta desenhando, ela falava, cara, ali tinha um CDE. A galera passava, olhava o desenho um do outro, conversava, né? Vamos tomar um café. Tinha essa comunicação. Ela era muito próxima. Uhum. E aí veio a tecnologia, o AutoCAD e tal, e aí digitalizou. O que aconteceu? Dispersou, entendeu? Cada um foi pro seu canto, cada um com o seu problema. O CAD que não bate os andares, o CAD que não bate de estrutura. Aí o que aconteceu? Perdeu um pouco dessa uniformidade. Pega o seu desenho, deixa eu botar aqui. Então, não tinha essa interoperabilidade, vamos falar assim. E a gente resgatou isso. E agora com o BIM, ele volta para aquilo, só que digital, e ele obriga, né, as pessoas se comunicarem. É aquele caso das instalações, que chegava tarde para festa. Tudo pronto, arquitetura, estrutura, quando chegava pronto o processo, ele falava, então, o que vocês estão fazendo aí não funciona para mim, entendeu? Por isso que a gente fala do processo integrado, o que a gente chama do IPD, que é a parte do Integrated Project Delivery, que é quando você traz as partes interessadas antes, gasta mais energia no EP e no AP, para que você tenha um produto melhor lá na frente, para você não ter surpresas lá na frente. Sim. E aí é onde o BIM se beneficia muito disso, mas ele também cobra isso. Por isso que quando a gente vai para a empresa que não tem processo, que é gato atrás de gato, então a gente fala assim, ó, você vai sofrer, mas é um sofrimento que vai dar resultado. Que vai te dar um resultado. Dar resultado depois, né? Que é o caso. Às vezes eu tinha um cliente que eu brincava aqui, né? É um momento meme aqui, que era o cliente chegar e falar assim, eu não gosto do Revit, não. Por que você não gosta do Revit? Ele dá muito aviso. Ele dá muito aviso. Aí eu falava, por que ele dá muito aviso? Eu falei, meu Deus do céu. Eu gosto do ArchiCAD. O ArchiCAD não dá aviso. Sabe o que é bom pra resolver aviso? É não errar. É não fazer errado. Não, cara. Aí ele falava, eu não gosto e ficava assim, blam, 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 né? O computador do cara. Sim. Aí eu falava, bicho, tá, a forma como a gente aprende na faculdade tem outras complexidades envolvidas. Ela, infelizmente, hoje a formação ela tá abaixo. A qualidade abaixou, principalmente com a questão do EAD, entende? Então tem coisas que agora a pessoa... Antes já era assim. Dependia muito do estudante, ele correr atrás. Agora depende mais ainda, entende ou não? Porque tem muita informação. Então ele não sabe se a informação é boa ou não é boa. E aí se o papel do professor não está muito próximo de cobrar e ensinar o aluno as boas práticas, as melhores práticas, você está tendo uma formação do mercado que não está preparada para aquele mercado. Um mercado viciado, digamos, com muitos vícios, né? Com muita informação errada. Eu tô percebendo isso com o BIM, tá? A galera vem com o BIM, vem com a ferramenta, mas eu faço um corte e o cara bate a cabeça na escada. Sim. Pode fazer, faz um teste, faz o corte, sim. O cara bate a cabeça na viga da escada. Já que a gente tá falando disso de conflitos geracionais, né? Eu trabalhei durante quase 10 anos fazendo o que eu faço hoje ainda, né? Fazendo projetos no CAD. E aí a gente... É uma piadinha, tá? Interna nossa também. Como é que vocês viam isso antes? Como é que você via se essa viga cabia? Eu falava, a gente fazia conta. A gente fazia corte. A gente fazia o modelo na cabeça. A gente construía mentalmente aquilo. Então, você ir fazendo conta. Então, eu faço em 3D e coto. Então, é isso. Mas cada um com a habilidade. A gente desenvolveu essa habilidade. Mas sabe o que é pior? É quando você já descobriu a metodologia. Uhum. Você foi ensinado, correu atrás, etc. A maioria que aprende por conta, ela às vezes vai transferir o mesmo conhecimento que ela tinha de um para o outro. Eu já trabalhei em escritório que ele ia implantar o Revit. Ele pegava o desenho, fazia no CAD, desenhava as paredes até meia altura, porque ele queria fazer uma vista perspectiva de planta 3D, ele não sabia que dava para cortar com caixa de corte, ele modelava as paredes com meia altura. É um vício. E aí eu falava, e os cortes? Ele fazia o corte e complementava no 2D. Então, assim, isso a gente tá falando, muito tempo atrás. Porque hoje a informação tá muito fácil para todo mundo. Não tinha a variedade de informação. Não tinha a SPBIM fazendo podcast falando do assunto na época. Então, era cada um por si. Então, hoje está um pouco mais fácil. Agora, voltando um pouquinho pro nosso tópico, dentro do projeto, eu sei que... Me corrija se eu estiver enganado, Gabriel, você que é o especialista aqui. A parte do projeto legal, ela envolve, pelo menos em São Paulo, o projeto demonstrativo, pelo que eu me lembro, que é uma demonstração da reflexão do projeto legal através de tabelas. Uhum.
e tinha um modelo simplificado, Isso. que é onde tinha as massas gerais. Então eu tinha São plantas. de uma forma ilustrativa pra galera entender. Exato. É uma abstração da planta. Esse quadradinho colorido é um apartamento, esse quadradinho do lado é outro. Não importa o que tem dentro, não importa o layout, nada. É só uma abstração geral e aí a gente entregava por pavimento mesmo. E depois você junta tudo isso em tabelas, muitas tabelas, e o produto final é essencialmente você provar qual é o máximo ou o mínimo que você tem que atender e quanto você está atendendo. E tudo isso, as informações, você vai pegando essa informação, somando ela com o pavimento de cima, com o pavimento de baixo, até você conseguir justificar todas as áreas do projeto, todos os limites, máximos e mínimos, e resumir tudo em, sei lá, meia dúzia de quadros. Difícil era fazer tudo isso conversar no CAD. Como é o que eu falei, como a gente lida com o mesmo elemento, eu tenho confiança de que mesmo que eu esteja representando ele 2, 3 vezes, são só vistas diferentes do negócio, eu confio que a informação está correta, mesmo que a representação esteja estranha, ou eu errei alguma vírgula, alguma coisa ali, o elemento está correto, é só eu corrigir a representação e vai estar tudo certo. E por ser um projeto razoavelmente simples, porque ele é 2 tipos de entrega só, tudo é muito importante. Porque um errozinho minúsculo aqui pode causar um estrago gigante lá na frente. Essa semana a gente estava mexendo num projeto e teve uma mudança que a gente não sabia, e aos 45 do segundo tempo teve que mexer no projeto de forma bem drástica. Se fosse no processo antigo, eu teria ficado desesperado. Mas como a gente já tem o controle, sabia o que ia acontecer, como ia acontecer, eu mudei dos 2 lados. Alterei do desenvolvimento aqui, alterei o legal ali, sem grandes traumas. Legal. O trauma maior é depois convencer o cliente que teve uma perda. Aí é produto. Não, aí muda então, o produto, aí né? Já era. Mas antes eram os 2. Sim. Né? Eu tinha que avisar o cliente e falar, putz, tivemos um problema aqui que vamos ter que resolver. E além disso, o resultado é que talvez o seu prazo não seja o que você queria. Sim. Agora, hoje a gente consegue. Já dá a notícia pronta. Tivemos um problema, a resolução é essa, tá aqui no seu prazo. É o tal do débito, né? Porque antes você tinha que pagar e aí depois... Como é que você ia dar 2 notícias ruins pro cara, né? Exato. Você fala, deixa eu dar uma primeira agora, a gente ganha um tempinho, depois a gente ajusta ali, ele nem vai lembrar, né? Que é assim, lembra, né? Claro, porque eles estão lá pra isso, né? Sim. Uma curiosidade que eu tenho, eu acho que o ouvinte ali também. Quando a gente fala do estudo de viabilidade de um projeto, que é o coração do projeto, e depois ele vai para o desenvolvimento do projeto, e o projeto legal, que eu lembro que vocês falavam do barquinho, né, que foi a Flutone, e agora esse barquinho, na verdade, está embarcado junto com o desenvolvimento, que também faz sentido. Quantos % de um estudo de viabilidade ele é importante para o desenvolvimento de um projeto legal e o desenvolvimento do projeto? Porque aí entra o know-how do escritório, né? Fazer bons estudos, né? Porque se ele não está atualizado com o projeto legal, no momento de concepção, ele pode viajar na maionese ali no projeto. Assim, eu não saberia te dizer quantos %, mas é muito importante. Na verdade... Não, mas é um chute, Lucas. Assim, quantos % você acha que equivale à importância de um estudo de viabilidade? A importância do estudo de viabilidade e de uma viabilidade consistente, ele é, eu diria que uns 80%. Sabe por quê? Porque depois todos os problemas que a gente não sanar que a gente não sanar lá nessa etapa de viabilidade, ou que a gente, às vezes, tem um imponderável, tem coisas que vai acontecer que não tinha como imaginar, mas ele vai cobrar depois. Então, os 80% eu acho que ele vai... Tudo que sai da viabilidade com problema, continua sendo um problema. Sim. Nunca teve um projeto que... Ele falou, não, isso aqui a gente arruma depois, não tem problema. E a gente arrumou e não deu problema de novo. Se a gente tinha um problema no legal, esse problema continuou até o final. Tem um outro projeto, até antigo já, que a gente estava conversando recentemente e que por conta de problema de legislação ele não fazia mais sentido. E a gente falou, nossa, como que a gente conseguiu chegar nesse resultado? Porque ele foi concebido de um jeito que não funcionava. Se fosse nessa lei que a gente está falando hoje, ele seria impossível.
Porque quando ele já foi criado na viabilidade, estressando um limite que ele tem, qualquer um que seja do projeto legal, você tem que cuidar dele. Tudo bem que os outros não tenham, sei lá, de todos os limites que a gente tem, nenhum dos outros vai dar problema, só aquele. Mas ele vai te dar dor de cabeça até o final, porque qualquer mínima mudança que aconteça no projeto, ele vai ser o primeiro a dar problema. Independente, não tem nada a ver com esse limite, vai te dar problema. Então, eu acho que até mais que 80%. Porque se ele já vem com uma questão grave, e é uma coisa que a gente tem que monitorar até o final, é isso, esse é o seu principal problema. Não, e eu pergunto isso porque a gente gravou um podcast, vou deixar no link aqui depois, com a Celery, e eles cuidam muito sobre a viabilidade, aí eles pegam os projetos e faz orçamento de BIM. Viabilidade financeira. Viabilidade financeira. E ele falava que, se eu não me engano, depois a gente pode corrigir, de 80% a 90% dos custos está no projeto de viabilidade. Então, se ele nasce errado a viabilidade, ele não dá para você trocar alguns conceitos, entende? E assim, a gente, eu acho que é um partido, né? Sim, e a gente tá falando aí de viabilidade técnica, né? Porque é o que a gente faz. A viabilidade econômica é feita... Aliás, é o budget, né? É o maior segredo da incorporadora, é isso. É a viabilidade dela. Eles têm planilhas de viabilidade, né? Então, assim, quando eu mando para ela a viabilidade técnica, ou seja, dá para construir isso, ele vai pegar todos esses valores e jogar nas planilhas que eles já têm, né? Com todos os regramentos que eles têm lá de custo, as composições de custo, e eles conseguem estimar muita coisa, e aí eles fazem a viabilidade financeira. Mas a viabilidade técnica é tão importante quanto, né? Porque é isso, ela é a base da viabilidade do negócio. Então, assim, quando a gente faz a viabilidade, por isso que eu chutei 80, o Gabriel acho que é mais, provavelmente, pode ser. Por isso, ela é a base da viabilidade econômica. E uma incorporação imobiliária, que é o nosso mercado, ela só vai funcionar se a viabilidade funcionar. Então, assim, ninguém vai começar um projeto com uma viabilidade errada, né? Até porque depois o desenvolvimento é mais uma parte burocrática que precisa ser feito para que aquele empreendimento seja construído, né? Exatamente. A gente entende que o desenvolvimento ele é um afinamento. Ele não é uma resolução. Então, assim, o que a gente tem? Isso também é uma questão, é uma mudança de cultura do mercado, isso, tá? Porque o mercado antes, quando eu comecei no mercado, quase 20 anos atrás, tinha-se esse conceito. Vamos fazer aqui mais ou menos. O processo CAD ajudava nisso, né? Ou induzia isso. Vamos fazer aqui uma viabilidade mais ou menos. E a gente vai evoluindo depois. Depois a gente ajusta. Até porque, já que a gente está falando de legalização, o processo de legalização... Também era outro. Né? Também era outro. Hoje, a gente tinha meio que um círculo vicioso antigamente no processo de legalização, porque era assim, você protocolava qualquer coisa, porque ele ia ser analisado de qualquer jeito, ele ia ter milhares de comuniques, milhares estou exagerando, mas ele ia ter uma meia dúzia de comuniques ao longo do processo. Você ajustava. Então você ia arrumando. E aí, tanto que é engraçado, porque diz a lenda que quando eles mudaram o regramento todo de processo de aprovação em 2014, não sei, acho que é 2014, eles chegaram e falaram assim, qual que é a sua dor para a incorporadora? A minha dor é porque eu protocolo qualquer coisa, porque demora. Eu demoro 1 ano para aprovar um projeto, porque eu recebo 6 comuniques. Aí pegaram e falaram, então vem aqui, técnico da prefeitura. Por que demora tanto? Porque eles protocolam qualquer coisa. Entendeu? Que era um círculo vicioso que já estava instalado. E se não for alguém lá e parar a roda e falar, agora vamos... Refaz o processo. Não ia mudar. Então, assim, hoje é um pouco mais controlado. Seria interessante, depois da prefeitura, ter esses dados, né? Quanto tempo demorava, não só para protocolar, né? Para, de fato, mostrar... Porque isso tem um impacto grande na economia também, né? Sim. Porque você libera para construção, tem um impacto muito forte no mercado. E desperdício, porque você imagina quanto tempo estava se trabalhando em hora desnecessária. Um negócio que não agregava nada. A gente fazia processos que não agregavam nada. A construtora, a incorporadora, evoluía em trabalhos que não agregavam nada, e as horas da própria análise da prefeitura, que também não levava... Entendeu? Era um sistema viciado e que
precisava mudar, né? Então hoje é um pouco mais controlado isso. A gente tem mecanismos mais facilitados de aprovação, contanto que a gente tem um artifício que chama prova rápido, que você consegue aprovar e realmente é rápido, se você comparar com... que ele tem prazos muito determinados. Para as duas partes. Porque na aprovação tradicional, a gente protocola na prefeitura e espera. No processo de aprovar rápido, você protocola e você vai ter a resposta em até não sei quantos dias, mas... 30 dias, né? Acho que mais. A prefeitura é obrigada a te responder nesse prazo também. Então você consegue dimensionar o seu trabalho, porque você sabe quando você vai ter uma resposta. Mas uma curiosidade, eu que não sou dessa área, eu tenho a prova rápida e a aprovação comum. Quais são as diretrizes pro cara entrar numa prova rápida? Senão todo mundo vai pro rápida. Eu entendo que deve ter alguma restrição, porque, por exemplo, é igual quando você vai no mercado, tá de uma maneira leiga, você tem lá a fila dos 20 itens e dos mais itens, e a fila que demora mais é a fila que tem mais gente, então... Eu acho que a restrição que acaba separando as duas acaba sendo mais a visão estratégica do negócio. Porque assim, a prova rápida, qual que é a questão? Você tem que ter um projeto mais bem determinado, mais bem definido, porque como você tem o prazo, não dá tempo. Então assim, se eu protocolei hoje, venceu o meu prazo de 30 a 60 dias, eu recebi o Comunix, eu tenho mais 30 dias para protocolar o Comunix, eu não tenho muita margem para mudar o projeto drasticamente, então ele tem que estar evoluído. Só que, por outro lado, você está num processo evoluído que talvez tenha alguns itens que você ainda tenha dúvida dos fundamentos, né? Então, eu acho que acaba determinando justamente a estratégia que você tem para o negócio. É um modelo... Eu preciso aprovar muito rápido, de fato, porque eu tenho esse prazo comprometido de lançamento, então eu vou evoluir mais com o projeto e vou para a prova rápido. Não, eu não tenho condições de ter isso agora. Porque também se ele for numa prova rápida, o projeto tá muito imaturo, vamos dizer assim... Ele não tem condições de mudar. Entendi. Então vai vencer acaba sendo uma condição... É isso. Ele tem que já atender aqueles requisitos. Exato. É igual provão. Você só tem essa prova e... É isso. Não é DP. Entendeu? Sim, é isso. Mas assim, é bom porque direciona quem quer ir por esse caminho de ter o projeto mais consolidado, que é o extremo oposto do que a gente vivia, né? Que a gente não tinha nada e não tinha... É um Comunix, e a gente atende um Comunix, e teoricamente, se você atendeu tudo, ele vai ser deferido, né? Claro que tem variações aí, mas de modo geral é esse, o resultado é esse. E a prova digital, que é a aprovação normal, aí é um caminho que acaba se a prova rápido, como são os mesmos técnicos, acaba passando na frente. Então, como ele tem prazo, esse aqui não tem prazo, eu vou fazer o que tem prazo. E aí esse vai ficando. Mas assim, eventualmente pode ser um estratégico se você tem um projeto muito complexo, se você não está evoluído na medida que precisa para aprovar. E aí é a estratégia do modelo de negócio que precisa ser colocada. Perfeito. Eu acho que ainda a prefeitura deve mudar muita coisa, né? Porque assim, a prefeitura ainda não está usando BIM. Então, quando ela começar a usar BIM, aí é uma ação, brincar aqui de oráculo, né? As projeções podem acontecer, porque aí mata tudo o que a gente tá falando. Aí esse podcast que a gente vai gravar daqui 10 anos... Será que 10? Acho que mais. Recorta para daqui 20 anos. Mas assim, brincadeiras à parte, porque basicamente foi aquilo que você falou. Para quem não sabe, eles vão desenvolvendo o modelo todo em 3D, todo paramétrico, e se clica numa caixinha, você tem todos os campos naquela caixinha: largura, altura, comprimento e etc. Maneira simplificada. E aí existe toda uma matemática atrelada. Agora imagina se tiver um software, um Solibre, algo do tipo. Agora está tendo muito desenvolvimento de soluções para Model Checker, né? Para Revit. A Solibre acabou de fazer um lançamento de um Solibre para Revit. Então, para fazer as identificações de ABNTs, etc., você identificar automaticamente no modelo sem documento. Que aí, de novo, a gente fala do IDA informação do BIM, né? Então, a ideia no futuro é o pessoal... Aí vai ter a prova ultra rápida. Quem usar BIM. Pode ser a prova BIM. A prova BIM, que pode ser um incentivo aí, prefeitura. Depois vocês podem usar aí de referência. Eu acho assim... Eu acho muito legal, eu só acho que tem um fundamento aí que precisaria ser abordado. O problema é que a legislação,
ela não é sim e não. Uhum. A legislação Ela é interpretativa, né? É talvez. Pode isso? Talvez. Qual que é o caso? Como tá feito? Entendeu? Tem muita brecha. Ela é muito complexa. Ela ficou mais complexa porque a mudança de 92 para 14, ela mudou drasticamente. E agora, o que tá hoje foi uma revisão. Então a gente não jogou fora e construiu tudo do zero. Construiu o pensamento do zero. Então ele ficou um pensamento meio uma colcha de retalhos. Uhum. Então assim, tanto que para conferir, para checar um projeto legal hoje tá muito difícil. Porque você tem que consultar. Tem um levantamento da GV que eu vi aí, rodando no mercado, 1.500 normas e legislações para você aprovar um projeto na cidade de São Paulo. Então, assim, é praticamente humanamente impossível você conseguir ter certeza de que 100% está sendo atendido, né? Para o ser humano talvez com ajudas de tecnologia. sei lá, talvez alguma coisa Vai assim. ter que ter um chat GPT para ele ficar perguntando daquele projeto, basicamente é Exatamente. Isso, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que é legal, é muito legal, seria muito legal a gente ter isso 20 anos, mas eu acho que a gente tem que, eu acho que funciona, a base é a mudança de paradigma de legislação. Precisava ser sim e não, porque aí sim. é uma análise virtual, objetiva. Não, é possível ser auditado, né? Porque Sim. se você não tem... eu entendo, a gente tá brincando aqui, né? Porque não, mas tem experiências. Mas assim, eu acredito que, de uma certa forma, é uma provocação, porque da mesma forma que a gente falou que era feito de um jeito, eu olhava para aquilo e falava, não faz sentido. Daqui 20 anos vai olhar para esse jeito e falar, não acredito. Não fazia sentido. Tô querendo dizer assim, por uma questão de que nem eu falei, a gente criou todos aqueles mecanismos, mas a gente ainda representa da maneira que era antiga. O quadro. Lembra que eu falava? Cara, por que se eu tô dando uma área que é resultante, eu não consigo editar aquela área? Por que eu tenho que demonstrar uma área se ela é aquela área? Você sabe que isso até é uma coisa que já começou a evoluir lá dentro. Justamente por causa da mudança de legislação. Mudou e mudaram a forma de checar algumas informações. Então, assim, você faz o cálculo de uma proporção de pavimento, de uma proporção de área por pavimento, e antes era pelo todo. Era pavimento, virou o todo, voltou a ser pavimento. A legislação funciona meio assim. Nesses períodos de mudança fica meio assim, muda várias vezes até chegar a consolidar. Tem um cálculo de outorga onerosa que é feito na prefeitura, que é o quanto você paga para construir a mais, que é um setor que não foi, aparentemente, pelo que a gente descobriu em reuniões, conversando com o pessoal, que parece que ele não estava envolvido nas mudanças. E aí, assim, foi aprovado um texto, depois foi aprovado um decreto, houve um decreto sistematizando essa lei, e essa pessoa, esse setor não foi ouvido. E daí a gente estava com divergência. Então a gente passou por alguns projetos aí com uma dificuldade, porque como eu tinha, de uma mesma instituição, eu tinha 2 clientes. Um pedia uma coisa, outro pedia outra. Então E aí, assim, era uma coisa matemática. Não, e é uma coisa curiosa que você está falando, porque a gente passou por... Quando eu trabalhava no escritório de arquitetura, a gente trabalhava fazendo um monotrilho, projetos urbanísticos. E assim, uma coisa é quando você trabalha na edificação, tem uma área delimitada, é um espaço. Aí a gente estava trabalhando num projeto de monotrilho, cara, eu lembro até hoje esse projeto, que ele passava por... No plano diretor, ele estava passando pelos municípios e cada um tinha uma regra. Aí você falava, e aí, que regra que eu aceito? A gente ficou, acho que 1 semana estudando, fazendo uma tabela comparativa das leis, para falar, olha, vamos na mais restritiva. Uhum. Só que, olha como um texto, e aí a gente olhava bombeiro, olhava, cara, e aí texto não batia com texto. A 9050 não estava batendo com bombeiro, que não batia com código de obras de cada um desses, e plano diretor. Olha É isso. O BO. Né? E aí, na época, a gente separou os mais restritivos e trabalhou com uma linha, uma régua
Lá em cima. Lá em cima. E deu certo. Foi desenvolvido o projeto, fizemos o projeto. Só que assim, você deixa de desenvolver experiências de projeto que naquela região pode e a outra não pode. Então você tinha um banheiro maior, vamos dizer assim, para atender determinada região que tinha mais população. E aí, para ter uma uniformidade, foi respeitado um exemplo, essa que tinha mais. E aí não precisava daquilo. Porque também quando você faz um projeto, principalmente urbanístico, a gente vê isso no metrô. Pegar a linha azul aqui de São Paulo, foi projetada há quantos anos atrás? E hoje não dá conta da demanda. Sim. A demanda se multiplicou muito e não dá conta. Então, e aí trazendo para as questões que a gente está falando de legislação, porque me lembrou agora, ó, que interessante, né? Porque a gente não sabia como lidar. E não tinha um consultor. E até o próprio cliente falava, não, vamos respeitar então o mais restritivo, pelo menos se alguém falar, a gente atendeu tudo o que precisava. A gente chega a ter, isso é um caso extremo, né, que a gente imagina que aí vai ser sanado, eles provavelmente vão chegar num acordo lá de como resolver isso, a gente conseguiu resolver para um projeto, se acontecer em uma série deles, provavelmente eles vão chegar num denominador comum lá, mas eventualmente a gente tem também sobreposições de leis que acabam não fazendo sentido, né. A gente tem, por exemplo, uma legislação de uma norma técnica que contradiz o que as normas técnicas, as instruções técnicas do bombeiro diz. Aí precisou uma terceira instituição, que é a prefeitura, ter uma resolução dizendo, olha, não precisa atender porque o bombeiro que manda e a gente não... Ele que aprova o projeto de... Então, tinha a ver com quantidade de escada, de saída de emergência, elevador de emergência. Então, não precisa atender aqui em São Paulo, porque a gente está respaldado pelas instruções técnicas do Corpo de Bombeiro, que é quem, de fato, aprova o projeto. Mas você vê, a gente tem isso. Não tem uma conversa, você não vê assim você não vê uma ideia linear. Você vê... nuances disso. Essa seria a dificuldade de, no futuro, ter um processo automatizado de verificação. Seria o mundo ideal. Sim. A gente ouve falar, né, de processos internacionais, mesmo aqui no Brasil. Eu não acompanhei mais, mas eu me lembro de Salvador, falaram de Salvador durante um tempo. Eu já ouvi falar lá da Ásia, de alguns países. A Penn State também, a gente viu uma apresentação em Singapura. Singapura estava muito avançado, realmente usando IFC, mas eu não sei se também é mais acadêmico, né? A gente não sabe sabe de fato aqui no Brasil quem tá fazendo, quem não tá, e aí também a gente sabe um pouquinho como é que funciona a política e o processo brasileiro. Políticas, claro, a gente, isso tem uma camada a mais, né? Sim. Então é isso, mas seria o mundo ideal, você conseguir mudar. Mas você sabe uma coisa que eu vejo, Lucas? O BIM, nessa conversa toda, ele traz transparência, né, cara? Então, por exemplo, quando a gente traz um processo que foi todo feito daquele jeito, não, mas por quê? Se é sim e não, por que tá tendo se aplicável aqui? Então, acho que isso vai ficar mais evidente, sim. Entende? 100% do prédio, 90% ele atendeu sim, e os outros 10% foi interpretativo, tá? Por quê? E aí, com o BIM, a gente vai conseguir ter indicadores, vai conseguir coletar. E eu acho que o maior problema das metodologias tradicionais é que a gente não consegue enxergar. E eu acho que o BIM cobra isso, entende? Ele escancara, né? Ele deixa na cara ali o problema. Os problemas que você tem é isso. A gente... Eu me lembro há muito tempo atrás, de ter algum problema que não foi sanado ou por falta de vontade. Eu me lembro de alertar várias vezes, olha, tem um problema aqui. Depois na próxima etapa a gente vê. Na próxima etapa, tem um problema aqui. E chegou na obra. Né? O processo integrado, o processo BIM, nessa metodologia toda, é difícil você passar batido, né? Você tem que fazer um esforço, você tem que querer muito que isso não seja... Não dá pra passar pano. Não seja discutido, não seja debatido e não seja resolvido. Mas antes era um sistema omisso, né? Tanto que a gente tem aí as legislações induzindo aí, né? Tentando fazer com que as obras públicas sejam feitas em BIM justamente por isso, pelo motivo da transparência, né? Então é difícil você ser omisso. A gente sabia que o processo era processo de licitação. A pessoa, o licitante vai lá e põe um valor
subvalorizado, né, o trabalho dele, ganha a concorrência e depois ele omite muitas informações e depois só com aditivos ele vai voltando porque era omisso. Então ele fala, isso aqui não está considerado. Isso aqui também não está. O processo BIM, ele deixa isso mais... É infalível? Não é infalível. Mas é mais difícil. Né? Não, sim, ele tenta eu entendi. acertar. Tem um ponto até importante. Tem um monte... Agora a gente está sendo procurado muito para consultoria em apoio de contratos, cara. Porque assim, o que ocorre? Até a prefeitura chega e fala, Júlio, você consegue dar uma olhadinha aqui no contrato para ver se eu não estou sendo injusto? Porque assim, eu vou dizer... Ele pode ser, para saber se ele não está sendo injusto ou se ele não está sendo enganado. Uhum. Porque tem as duas coisas. Exato. E assim, muitas vezes eu conversando com essas pessoas, eu falei assim, vamos marcar uma reunião, aí me mostra o projeto. Cara, e sabe que eu estou usando essas reuniões com essas pessoas? ChatGPT, cara. Eu pego o contrato, coloco, vamos ver, vamos colocar esse contrato versus esse contrato. Vamos colocar o que está acontecendo aqui. Aí as pessoas, nossa, eu não sabia que dava para fazer isso. Não sabia que dava para conectar uma coisa com para com a outra. Sim, dá para fazer. É porque o que ocorre? É tanta informação que é impossível ter um oráculo, entende ou não? Mas eu tenho uma pessoa que sabe uma parte, outra parte, outra parte, outra parte. Quando eu trouxe 3 pessoas que sabiam do assunto que a gente estava discutindo, eu acredito que a gente vai mudar muita coisa para uma determinada prefeitura, que vai subir muito a régua. E ela até falou, olha, eu não quero subir demais, senão não tem fornecedor. Sim. Aí eu expliquei para ela, tá, então vamos colocar o mínimo. E quem atender acima disso são ótimos fornecedores. Você tem fornecedores regulares e fornecedores que são fora da curva, para não ficar comprando o cara pelo preço. Entende ou não? Porque, porque sempre foi a única variável que era possível avaliar, praticamente. Mas eu estou falando de um projeto básico para a prefeitura, aquele que contratar um projeto que já está. E uma coisa que mudou também bastante, as prefeituras estão desenvolvendo os projetos e eles daqui a pouco vão começar a desenvolver mais projetos, tem que ver se vai dar conta da demanda. Mas eles estão vendo o benefício do uso do BIM no sentido deles terem aquela informação e é que antes a gente tem aquela figura, né, da pessoa que trabalha na prefeitura. E eu tô vendo que tá tendo uma mudança bem, bem positiva com relação ao uso do BIM. Eu vejo na aeronáutica, eu vejo no exército, o pessoal com um interesse em querer usar melhor os recursos públicos. É claro que a gente está falando de quem é mal intencionado, com BIM, sem BIM. Isso não vai mudar nada. Não vai mudar nada. Não né? é isso que vai mudar. A gente sempre brinca. Quem fazia mau projeto ou um projeto ruim no CAD, não é o BIM que vai salvar. Ele pode, eventualmente, usar o processo BIM, a mudança de metodologia, para mudar os processos e melhorar. Eu acho que é possível. Eu acho que é esse o caminho. Mas não é necessariamente ele mudar o processo que vai mudar o trabalho dele, ou a intenção dele, né? Então, tem esses diferenciais também. Sim. Pessoal, estamos chegando aqui já na reta final do podcast. Já faz quanto tempo o podcast aí? Vocês falam demais, cara. 1h38. Deixa uma mensagem pro pessoal, quem quer trabalhar com vocês, ou ser parceiros, ou de repente quer entrar nesse universo. Qual seria o recado de vocês? Bom, eu acho que o importante para entrar... Eu tenho algumas camadas aí, né? Eu tenho o mercado imobiliário, tem o processo BIM, tem o nosso escritório. Eu acho que para todas elas, o que eu valorizo e o que eu posso colocar aí como condição ou como dica seria conhecimento. Para mim é baseado nisso. É o conhecimento, e é o conhecimento integrado, que a gente está falando de integração o tempo inteiro, é o conhecimento integrado. Não é só a ferramenta, não é só a sua formação, é tudo. É a formação, a sua formação enquanto profissional, enquanto o mercado que você atua, né, a sua capacitação e evolução dentro desse mercado, em ferramenta, em processos. Muitas vezes a gente começa para fazer uma coisa muito específica, né? Então, por exemplo, a gente vai mudar o template de um setor do escritório. A gente volta lá na raiz. Volta lá, faz todo o processo, desenha o processo, entende o processo, amadurece, conversa com outras pessoas, com outras interfaces,
isso é conhecimento, né? A gente só consegue fazer isso com conhecimento. Eu sou muito favorável a pessoas que querem evoluir através da educação, do conhecimento. Então, para mim, essa é a dica. É ter vontade, ter força de vontade, vontade de querer aprender, querer testar coisas novas e buscar esse conhecimento. Quer complementar, Gabriel? Concordo. Não, eu acho que o importante é querer conhecimento, porque se você não sabe o que você tá fazendo, mas você tem a intenção de fazer direito, o resto você aprende no meio do caminho. Você dá um jeito. Então, eu acho que é isso. Eu acho que o que mais direcionou essas nossas mudanças de processo e, para mim, o meu crescimento foi querer aprender. Eu não sei como chegar lá, mas eu vou tateando pelo caminho. Eu acho que essa, pra mim, é a principal diferença. É o mais importante. Me ocorreu uma coisa agora. Eu acho que é a questão objetivo também, né? Porque, assim, você pode querer muitas coisas, mas sem objetivo, um foco, você se perde, né? Então, acho que é ter objetivo, né? Qual que era o nosso objetivo quando a gente mudou? Tentar fazer uma condição melhor de trabalho, dar condições melhores de trabalho, entregar um trabalho melhor. Então, a gente tinha alguns objetivos mais ou menos determinados, aí, definidos. Então, acho que sempre retomando aqui os processos, né, mentalmente, aqui, tudo que a gente já fez, eu acho que a gente sempre acertou quando a gente tinha um objetivo. Uhum, e era um objetivo claro, determinado, né, que a gente conseguia vislumbrar. Porque muitas vezes você começa um negócio com 5 objetivos diferentes e às vezes muito diversos. Eu acho que quando você consegue chegar ali, mesmo que seja um pouquinho de cada um desses que você fez, mas você consegue ver com clareza um objetivo, acho que esse é o... E isso acho que vale para tudo, vale para nossa vivência dentro do escritório, vale para nossa vida pessoal, vale para nossa vida profissional, acho que é isso. Não, perfeito. E só complementando o que vocês estão trazendo, uma coisa que a gente faz até um trabalho aqui dentro com o pessoal no plano de crescimento individual, de carreira, que a gente faz essas perguntas, né, para a pessoa. Uhum. Porque isso tem a ver com o projeto de vida da pessoa. Que é quando a gente fala a diferença de sonho e objetivo, né? Que eu falo, não, qual que é o seu objetivo, né? E aí a gente até ensina eles a aplicarem a técnica SMART ou MART. E você falou, tem que ser mensurável, com outras palavras, tem que ser relevante, específico, é possível ser atingível, etc. E também um ponto que você trouxe que é a fome, né? Uhum. Então, muitas vezes eu chego para a pessoa e falo que eu tenho trabalho, tenho oportunidade, você vai aprender, eu só não consigo ter o que por você? Até falei isso, né, pra você, né? Falei, eu não consigo ter a fome por você. Então, a fome, quando a pessoa tem atrelada ao lugar que tem que dar de comer pra pessoa que tá com fome, vai chegar um dia que aquela pessoa pode ter até mais fome do que aquele lugar tem capacidade de dar pra ele. Ele vai buscar uma fome em outro lugar e tá tudo bem. Sim. A vida aí é a ambição, né? Então, acredito que eu corroboro com vocês que essa questão da fome é atrelado com o objetivo, não adianta também ter fome e sair comendo de tudo, né? Uhum. Então você também tem que ter um objetivo do que você tá buscando. Perfeito, show de bola. Pessoal, então, vou deixar aqui as redes sociais de vocês, Instagram, LinkedIn, para quem quiser se conectar com vocês. E queria agradecer, Lucas, aí, Gabriel, por esse bate-papo, foi muito legal aí para falar sobre Projeto Legal, que não é um assunto tão fácil de mastigar, mas... Não é fácil, a gente sempre brinca, a piadinha é inevitável, né? Falar do Projeto Legal que é legal? Nem sempre, mas é legal. Obrigado, gente. Não se esqueçam aí de se inscrever no canal e compartilhar com algum colega de profissão. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.